Morar em um país onde a população não está apta e nem é ávida a se falar de política, certamente tem tudo para lá na frente dar tudo errado, uma vez que a política está em tudo e em todos os lugares. Nas escolas, praticamente no Brasil, ninguém fala de política porque não é interessante para o sistema se falar de política, politizar as pessoas. No final das contas, quem que se interessa por política em um país literalmente despolitizado? Os professores estão aptos, todos eles, a falarem de política dentro das salas de aula, a indicar aos alunos os bons livros quando se trata de política. Em todos os países desenvolvidos, as pessoas falam de política, os professores ensinam sobre política, desde política pública, política privada e até mesmo a política da boa vizinhança, que é você dar bom dia para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus agregados. Isso, por comum, funciona em todo o mundo, mas no Brasil não. No Brasil, se falar de política chega a ser quase dantesco ou danoso para parte da população, porque cada um defende o seu político de estimação da maneira que pode, quando a política, ela estando em tudo e em todos os lugares, deveria ser algo como um livro didático na escola. No final das contas, a população paga um preço muito alto por não querer saber ou não ter incentivo para quererem saber de política. É disso que iremos falar hoje nesse vídeo aqui no Brasil de Plantão. Eu sou Heleno Culeto e desde já eu te convido a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos e dizer que o nosso canal está crescendo graças a você. A política está em tudo e em todos os lugares o tempo inteiro, mas a população brasileira como um todo, ou quase como um todo, não se fala de política. Eu nasci nos anos 70 e quando eu comecei a ir à escola todos os dias, na minha primeira sala de aula, a gente já falava de política por 40 minutos todos os dias. E nas escolas pelo Brasil não era diferente. O tempo foi passando e as pessoas foram se despolitizando, porque, como eu falei agora há pouco, para o próprio sistema não é interessante ter pessoas informadas sobre política. E a política, ela rege todos os países. Não muito distante, aconteceram coisas danosas no Brasil e coisas dantescas. Quem não lembra do golpe de 2016, quando depuseram a presidenta legítima Dilma Rousseff? É isso mesmo, no português falar de escrito, a mulher sendo presidenta da República é presidenta sim. O presidente se aplica das duas formas de modo correto, uma vez que a língua portuguesa é uma das mais complexas do mundo. Não conheço nenhuma outra que seja parecida. Quando depuseram a presidente Dilma Rousseff em 2016, ali se nascia um golpe de Estado. Golpe esse que sempre esteve nos corredores da política do Brasil, por todos os lugares. O golpe verdadeiro no Brasil que houve foi o golpe de 1964, quando os militares, os milicos, tomaram o poder e por longos anos mandaram no Brasil a revelia ao arrepio da lei, rasgando a Constituição Federal e fazendo tudo aquilo que eles desejavam. O Brasil não teve período mais trevoso ou mais dantesco do que esse. Sim, teve sim. Pensando bem, analisando bem, o Brasil teve outro período danoso, trevoso, tal qualmente aquele do golpe de 1964. Desde o golpe da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, aí chegou 2018, o Bolsonaro, político do baixo clero, se tornou presidente da República através do voto popular, mas tudo por conta da despolitização que já falei agora há pouco neste mesmo vídeo. Se as pessoas brasileiras, se a população brasileira fosse o mínimo ou minimamente politizados, jamais aceitaria uma pessoa
tremenda cara de pau, maldosa, cheia de ódio no coração, de desamor, de desrespeito. Todo e qualquer adjetivo aqui que eu venha atribuir ao Bolsonaro ainda é pouco, tendo em vista todo o mal que ele fez para a população brasileira. Mas mesmo assim, ele foi eleito através do voto eletrônico, pela vontade do povo, e não tardou muito, ele começou a colocar as unhas de fora, começou a maltratar a população brasileira. Mas foi feito um projeto, foi elaborado um projeto tão danoso, tão covarde, tão mesquinho, através da grande mídia, da mídia corporativa, da mídia da Casa Grande, que ainda hoje mantém as chaves da senzala com mãos de ferro. Estou falando dos jornalões, estou falando do Estadão, da Folha de São Paulo, da revista Veja, da Rede Globo de televisão, que o tempo inteiro foi e continua sendo um inimigo ferrenho contra o povo brasileiro. A Rede Globo de televisão, que fomentou o golpe dado na presidenta Dilma Rousseff. A Rede Globo de televisão, que contribuiu muito para a prisão do presidente Lula, hoje presidente pela terceira vez, o presidente Lula, e claro que você, plantonista, você sabe disso, e também responsável direto por colocar o Bolsonaro no poder em 2018. Mas com muito pouco tempo, talvez menos de um ano, quiçá um ano, a mídia corporativa, seguida pela Rede Globo de televisão, já estava arrependida em ter colocado uma pessoa literalmente burra, que não tinha trato nenhum com a população, não estava preocupada com o povo brasileiro. Estou falando do ex-presidente da República e agora inelegível Jair Messias Bolsonaro. A mídia corporativa começou a entender que haviam colocado um macaco em uma loja de porcelana e que ali não tinha jeito a não ser esmigalhar o Bolsonaro dia após dia, porque com ele não dava. Bolsonaro foi um inimigo ferrenho no seu tempo de governo no Brasil. Bolsonaro cortou verba da educação, cortou verba da saúde, cortou verba da segurança. Enquanto isso, se cercou de milicos, de militares, para fomentar um golpe de Estado, golpe esse que era para ter sido consumado em 8 de janeiro de 2023, quando o presidente Lula havia tomado posse. Houve tudo aquilo que aconteceu em Brasília e muito por conta da despolitização geral da população, como eu já falei aqui também nesse vídeo. É esse o preço que a população brasileira paga até hoje. O Brasil continua polarizado. As pessoas continuam dizendo, por onde eu passo por aí, que falo de política, ainda ouço muitas pessoas falarem: eu não falo de política, eu não falo de futebol, eu não falo de religião. São pessoas que certamente defendem o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca teve um lado certo para ele na sua vida pregressa na política. Ele sempre esteve do lado que pagassem mais, do lado que o beneficia. Até hoje é o lado que o Bolsonaro vai estar. Não é porque o Bolsonaro não é mais presidente da República, já foi tornado réu, já está para ser julgado e já está para ir para a prisão, já está chegando a hora do Jair ir para a prisão, que o Bolsonaro deixou de ser mercenário. Não, ele continua recebendo o dinheiro do PL, partido que ele é agregado até hoje. Ele recebe aproximadamente 50 mil reais por mês. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebe aproximadamente 40 mil reais de fundo partidário, pago pelo PL do Valdemar da Costa Neto. E as pessoas não procuram se informar aquilo que é melhor para elas, para a população como um todo, sempre escolhe um lado para ficar, e aquele lado, essas pessoas, por serem exatamente despolitizadas, como eu já falei aqui, essas pessoas continuam defendendo com mãos de ferro os seus conceitos e a sua maneira de agir, julgando defender o lado certo, sendo que esse lado que essas pessoas julgam, o seu lado certo, jogou fora da Constituição Federal o tempo inteiro. Quando o Bolsonaro alardeava e dizia que iria jogar dentro das 4 linhas da Constituição, ele nunca sequer pegou a Constituição Federal para ler. Ele não sabe nada. Bolsonaro nunca leu
nada nessa vida. Não à toa ele tentou o tempo inteiro rasgar a Constituição, desfazer os poderes constituídos e deixar o povo aí à revelia, à deriva, como um navio gigantesco perdido em meio ao oceano gigantesco. O Brasil, enquanto esteve com o governo do Bolsonaro, o Brasil era como um avião sem rota que poderia ir para qualquer lugar, se chocar ou com uma outra aeronave ou despencar, como realmente o Brasil despencou num verdadeiro despenhadeiro. Mas a população acordou e grande parte da esquerda reflexiva, da qual eu faço parte, acordou a tempo e perceberam que, opa, peraí, há quem diga que pior que tá não fica, fica assim. Se o Bolsonaro tivesse continuado no poder, certamente já teria instaurado uma guerra civil no Brasil através do golpe de Estado que ele tentou dar em 8 de janeiro. E o golpe não está muito distante do Brasil, por quê? Porque polarizado como o país está, o Bolsonaro, enquanto ele estiver solto, ele vai continuar fomentando, fustigando os seus apoiadores, e existem muitas pessoas ricas, o pessoal da mídia corporativa, o pessoal do agro, grandes empresários, esses que não gostam de pagar impostos, essas pessoas continuam apoiando o quanto pior, melhor. E se você me perguntar, Heleno, mas quem que é para você o quanto pior, melhor? Para mim, não. Eu tenho um lado. Para essas pessoas que são sonegadoras, que não gostam dos menos favorecidos, que detestam a ordem, a lei, essas pessoas sempre estiveram do lado do inelegível, do Jair Messias Bolsonaro, que mais cedo ou mais tarde ele irá para a prisão, pagar por todos os crimes cometidos. Portanto, aqui eu espero que tenha trazido uma reflexão para todos vocês. Procurem ler sobre política, procure se politizar, procure descobrir o lado certo que você deve seguir, ou aquele que você julga ser certo. Porque morar em um país despolitizado como moramos, certamente as pessoas tendem a ser massa de manobra, a ser teleguiada. E foi assim que grande parte da população brasileira, por muito tempo, por muitos anos, foram teleguiadas através do ódio, do desamor, do desrespeito, da homofobia, da xenofobia e de outras coisas tantas. Um país minimamente sério não pode aceitar uma pessoa escrota, uma excrescência como o Bolsonaro no poder. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta a qualquer momento. Sempre lembrando que essa esquerda da qual eu faço parte, ela é literalmente reflexiva. Eu gosto de política, eu gosto de religião, eu gosto de futebol e eu gosto daquilo que eu julgo ser certo. No tocante a isso aí, tá ok? Grande abraço, ótimo final de domingo para você e a gente volta.